meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 9º ano, aula de número 20. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos, caderno, caneta, materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, e assim vocês poderem responder as atividades mais tarde. Então, sobre o que é a nossa aula de hoje? Paisagens regionais e modos de vida na Oceania. Então, nas aulas anteriores nós vimos sobre a Europa, a Ásia e agora nós vamos conversar sobre a Oceania, um novíssimo continente que nós temos, que, em relação aos demais, que foi descoberto, de uma forma mais recente. Então, qual é o nosso objetivo? Detalhar os elementos das paisagens na Oceania e relacionar as paisagens com os modos de vida da população que lá habita, dos seus habitantes ali daquele continente. Então, quais são as características do continente ali da Oceania? Ele é o menor continente do planeta e o menos populoso, então tem menos pessoas que o habitam. Formado por Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e algumas pequenas ilhas e atóis, que são, os atóis são o quê? Ilhas oceânicas, de coral, que formam um circuito ali, uma barreira, um anel, delimitando um lago no seu interior e são dispersos ali, então, esses atóis ali, a Oceania, ela está localizada no Oceano Pacífico. As ilhas e os atóis da Oceania, eles se dividem em 3 grupos. Então, a gente tem o grupo da Melanésia, ou as antigas Ilhas Negras, o grupo da Macronésia, ou pequenas ilhas, macro, e depois a Polinésia, que abrange um maior número de ilhas. Que confusão, professora, eu não entendi nada. Então, vamos ver no mapa aqui, ó. Então, a gente tem a Austrália, que é o maior aqui em relação à maior porção de terra em relação aos demais. Depois, a gente tem a Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné aqui, que pega essa porção aqui, ó. Daí, a gente tem uma porção que pega o continente asiático e aqui pega a Oceania aqui. Depois a gente tem as outras porções ali de ilhas e atóis, que são a Macronésia, que são todas essas ilhas aqui, a Melanésia, que são essa região aqui, e a Polinésia, que é a maior porção aqui, ó. Então, é isso que forma a Oceania, tá? Então, são ilhas, principalmente aqui, e o continente australiano, que é o maior. Quando a gente vai pesquisar, a gente vai encontrar informações sobre a Oceania, até com relação a clima, relevo, os principais que aparecem são em relação à Austrália, porque é a maior porção que a gente tem aqui. Então, às vezes é até difícil conseguir reunir mais informações e mais conteúdo, porque parece que eles excluem o restante, que não lembram que fazem parte do continente, e acaba ficando só a Austrália. Mas a Oceania é tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó. As paisagens da Oceania, elas são bastante diversificadas, Incluem desertos, praias, principalmente praias, montanhas nevadas, fiordes, que é o quê? Entrada do mar num corredor longo e estreito, entre montanhas rochosas com laterais íngremes, que é isso aqui, é um fiord, ó. Então, são montanhas, com essa entrada aqui, essa abertura do mar, isso é chamado fiord. E a gente também tem vulcões ativos, é uma área, de atividade sísmica. As unidades de relevo do continente ali, eles foram formadas, ao longo de várias etapas da história geológica. Então, a gente tem ação de vários agentes, tanto internos quanto externos do planeta, os agentes internos ali que são o vulcanismo, o tectonismo, e os agentes externos, água, vento, os processos erosivos em si. Então, essa ação desses agentes, permitiu o desenvolvimento de um subsolo altamente rico em recursos minerais e de um relevo bem desgastado, devido a essa ação dos agentes externos ali, com extensos planaltos rochosos. Então, planaltos, lembrando que são planos mais altos, então rochosos ali, então uma incidência bastante alta de rochas nessa região, planícies sedimentares, que ao longo de rios e altitudes que não ultrapassam 500 metros acima do nível do mar. Então, a gente não tem grandes
montanhas ou grandes picos ali. Na Austrália, as maiores altitudes estão localizadas em sua porção leste, na Cordilheira Australiana. Então, aqui, ó, em relação ao relevo da Austrália, ó. Então, lembrando que aqui são as ilhas, né? E a gente vai ter, em relação ao relevo da Austrália, não, da Oceania. Então, a gente tem as ilhas, que elas vão ser sempre com uma altitude um pouco mais baixa, não vão ser tão altas, né? Mais em relação ao nível do mar. E depois a gente tem a Austrália, Nova Zelândia aqui e Papua Nova Guiné. Aqui já é a Indonésia, já é a Ásia. Então, aqui, ó, planícies, né, que são pontos mais baixos, planalto, regiões mais altas e altitudes acima dos 500 metros, que são essas regiões aqui, ó, a Cordilheira Australiana. Tanto é que aqui, ó, aqui é a Austrália que a gente está vendo, né, justamente porque é a maior porção de terra, como eu falei, então, em relação ao relevo, é o que a gente vai ter, né, para poder localizar. Então, aqui tá o relevo australiano. Então, o principal tipo de relevo que nós temos são os planaltos aqui. Na grande parte das ilhas e dos atóis, né, que a gente viu ali da Oceania, está situado no Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área de intensa atividade vulcânica. Por quê? Porque é encontro de placas. Então, a gente tem ali aquelas... Lembram das placas tectônicas? Que a gente tem a região de intensa área de vulcanismo e tectonismo ali, são os encontros de placa, né? Por isso a formação desses terrenos é mais recente. Por quê? Porque a partir do encontro de placas, ali a gente tem formação de novos terrenos, novas terras, né? Então, aqui, ó, o Anel de Fogo do Pacífico, ó. Aqui a gente tem a Oceania e a Ásia, e aqui a gente já tem as Américas, ó. Então, essa região aqui, ó, que pega aqui a Cordilheira do Chile, aqui, ó, uma região da América do Norte, aqui toda a região da Ásia, aqui, ó, e a Oceania, aqui as ilhas da Oceania, estão todas dentro desse anel de fogo aqui, o Círculo de Fogo do Pacífico. Então, aqui a gente tem bastante incidência de terremotos, né, maremotos, que iniciam no mar, os maremotos, e vindo para a Terra eles se transformam em terremotos. Então, a grande variação latitudinal, né, essa distância ali, influencia nos tipos de clima, né, encontrados na Oceania. Regiões próximas da linha do Equador, né, e as zonas tropicais registram elevados índices de chuva e temperaturas altas o ano todo. Então, sempre próximo à linha do Equador vão ser regiões de clima, né, mais quente, mais úmido. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem, né, a linha do Equador passando, então é uma região mais quente, mais úmida. No entanto, parte do território da Oceania está inserido na zona temperada, que é, né, uma região mais de latitude mais alta, então uma região um pouco mais fria, como a linha da Tasmânia, porção sudeste e o sul da Nova Zelândia. Nesses locais a temperatura é mais amena, os invernos úmidos são moderados. Então aqui, ó, em relação ao clima, ó, aqui tropical úmido, aqui nessa parte mais escura, aqui, ó, então uma região mais tropical, porque aqui já está um pouco mais próximo da linha do Equador, né? Então, são regiões mais tropicais aqui. Depois a gente tem os climas mais temperados, então eles vão ser um pouco mais frios e secos. Depois a gente tem o árido aqui, nos extremos aqui, climas mais áridos e de alta montanha. Só na cordilheira aqui da Austrália, alguns pontos que a gente tem um clima um pouco mais frio. O clima do continente também é fortemente influenciado pelos fatores da maritimidade e continentalidade, que é o quê? Essas influências que vêm tanto do mar, né, quanto do continente. Do continente a gente tem porções que restringem a entrada de massas de ar, por exemplo, montanhas, serras, isso restringe, né, a passagem das massas de ar e tudo ali. A chuva, ela se restringe ali porque bate naquela barreira orográfica, né? Então, tudo isso influencia. E também ventos, chuvas, tudo vindo do mar. Então, maritimidade e continentalidade. Nas regiões litorâneas e nas ilhas, né, que compõem ali esse continente, os índices de pluviosidade
pluviosidade, perdão, que são as chuvas, né, são mais elevados, em virtude da umidade que vem do oceano. Então, a maritimidade ali exercendo influência. Já na porção central da Austrália, grande parte da umidade é retida pela cordilheira australiana, o que permite a ocorrência, né, do clima do tipo desértico, que é caracterizado pelos baixos índices de chuva. Então, por isso que a gente tem ali, naquelas regiões ali mais de planalto, a gente tem essa incidência de climas mais secos, porque bate, né, na cordilheira ali, nessa barreira orográfica, e retém a chuva. Há, por fim, a ocorrência do clima tipo mediterrâneo, né, especialmente no extremo sul da Austrália, com verões quentes e secos e invernos frios e úmidos, além de locais cujas temperaturas são bastante frias, devido à influência das altas altitudes, como na Cordilheira Australiana e na porção central da Papua Nova Guiné. Então, em relação, a gente tem a linha do Equador e daí a gente tem as outras linhas ali de clima, então é por isso essa divisão, essa diferença de climas, né, dentro do continente ali, principalmente da Austrália, né, que vai ser a maior porção de terra que a gente tem ali, então é onde dá para verificar isso com mais facilidade. Então aqui mais uma vez, ó, devido às faixas aqui de regiões climáticas, né, então a gente vai ter essa variação. As unidades de relevo, né, e os diferentes tipos de clima influenciam, né, na vegetação. Nas zonas equatoriais e tropicais, a gente tem florestas densas e úmidas, né, é típico, né, desse tipo de região ali, dessa zona climática, então florestas densas e úmidas, né, em regiões tropicais e equatoriais, né, próximo ali à linha do Equador. Nas faixas de transição entre climas úmidos e secos, a gente tem vegetações adaptadas a menos chuva, né, e as mais elevadas temperaturas, como pradarias e savanas. Então, vai ser uma vegetação rasteira, né, uma vegetação baixa, adaptada a esse tipo de clima. Então, aqui, ó, a vegetação, né, da Oceania pega principalmente em relação aqui à Austrália, mais uma vez, por ser, né, a maior porção. Então, a gente tem a floresta tropical e subtropical, aqui, ó, em regiões mais próximas da linha do Equador. Depois a gente tem florestas temperadas aqui, ó, nessas regiões. Aí a gente tem pradarias e savanas, né, aqui. Daí a gente tem pradarias e savanas em vários, ó, nas variações de cores aqui. Daí vegetação de deserto aqui, lembrando que é devido aqui à cordilheira australiana, né, que barra essa passagem ali de chuva e demais. Vegetação de deserto, né, aqui. E aqui a vegetação mediterrânea, que a gente viu que é mais no sul aqui. Então, a vegetação rasteira, né, composta principalmente de gramíneas, arbustos, é adaptada à baixa umidade, né, e ela está presente nos climas desérticos lá da Austrália. Por fim, as zonas temperadas e de elevadas altitudes têm florestas subtropicais e vegetação de altitude, que são características de locais onde predominam temperaturas mais amenas ao longo do ano. Que as zonas temperadas, né, que são onde a gente tem as estações, elas são mais marcadas, mais bem delimitadas. Os modos de vida. Então, como que tudo isso influencia na população, na maneira com que eles vivem lá? A Oceania tem mais de 39 milhões de habitantes, né? Então, uma região, apesar de ser um novo continente, ter menos pessoas, ainda assim a gente tem, né, uma porção ali de pessoas vivendo nessa região, e grande parte, né, dessa população lá é descendente de europeus, principalmente dos britânicos, né, que então colonizaram essa região. E a gente tem também a presença dos nativos. Todos os locais a gente sempre vai ter nativos, né, que já habitavam ali em maior ou menor grau. Então, os nativos, a gente tem os aborígenes e os maori, que lutam pela preservação da sua cultura desde essa colonização europeia. Então, são os indígenas dessa região, né? São os aborígenes e os maoris. A Oceania é uma região predominante urbana, né? Então, não tem uma população rural tão expressiva. Existe, claro, em todos os locais a gente sempre vai ter populações um pouco mais afastadas, mas ela tem um predomínio urbano, então, nessa região. Enquanto aproximadamente 75% da população vive nas cidades,
os outros 25, né, vivem no campo. Então, a gente tem os aborígenes e os maoris aqui, os maoris e os aborígenes. Na Austrália e na Nova Zelândia, 85% da população reside, né, nas áreas urbanas, enquanto nas ilhas a maior parte dos habitantes estão nas áreas rurais. Os países mais desenvolvidos são a Austrália e a Nova Zelândia, né, e eles se destacam na produção de produtos industrializados e com alta tecnologia agregada. E nas ilhas a gente tem extrativismo, agricultura e o turismo, né. Na Oceania, o inglês é o idioma mais falado, mas essa não é a única língua do continente. A gente também tem a língua francesa e também os dialetos, né, dos nativos. Em relação à religião, o cristianismo ele predomina, depois a gente tem, né, o cristianismo predomina se dividindo entre católicos e protestantes ali, e as típicas tatuagens dos maoris são conhecidas em todo o mundo e têm origem com os povos indígenas da Nova Zelândia. Então, os maoris são da Nova Zelândia e os aborígenes são da Austrália. Então, essa população aqui predomina, são os nativos da Nova Zelândia e os nativos da Austrália. Então, essas tatuagens, elas têm, né, significados, né, e são chamados ali de mocas e possuem um caráter sagrado. Então, vocês já devem ter visto, né, esse tipo de tatuagem, né, na internet, por aí. Então, são tatuagens mais famosas e todas essas traços, essas linhas, elas têm um significado religioso. Então, é isso, pessoal. Não deixem de fazer as suas atividades, não deixem de revisar as aulas, né, para que vocês possam responder as atividades. Se vocês se interessaram, ficaram curiosos com alguma questão aqui, né, que a gente abordou, procurem saber mais, pesquisem, né, vão a fundo, não tenham medo de ir atrás de informação. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!